Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar de um assunto que está super em alta, que é inteligência artificial, vendas. Quem não quer aumentar o seu faturamento, não é mesmo? Então hoje a gente vai ter, assim, o must aqui do mercado para poder falar e dar dicas para a gente. Eu estou aqui com o Joca, ele trabalha na indústria farmacêutica há muitos anos. A gente estava combinando que nós dois aqui trabalhamos há mais de 30 anos nas nossas áreas, então... A gente não ia falar. A gente não ia falar, mas a gente resolveu falar. Então estamos aqui, direto do Rio de Janeiro, pertinho aqui da sua residência, do seu habitat. E assim, eu tenho o prazer de estar aqui com o Joca. Joca, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Adriana. Para mim é um prazer, né, poder estar falando desses temas que você abordou, ainda mais do lado da minha casa. Aí ficou maravilhoso, né? Porque eu juntei o interesse em falar e a comodidade está próxima da residência, né? Não, e com essa energia que você tem maravilhosa. Que bom. Estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Então, vamos compartilhar com o pessoal todas essas coisas que você sabe. Não tudo, né? Porque não dá, né? Para colocar tudo. Sim. Mas assim, você começou a sua carreira já dentro da área de treinamento, já ligado a vendas, né? Não, eu comecei minha carreira em recursos humanos, né? Minha formação é psicologia, então eu comecei na área de humanas, trabalhando na área de seleção, treinamento, durante um tempo, né? Na verdade, eu comecei antes do ambiente corporativo, comecei sendo terapeuta, né? Durante 5 anos, fui terapeuta. Que linha, só de curiosidade. Eu sou psicodramatista. Ah, legal. Né? Então, trabalhei com o psicodrama durante 5 anos. Depois eu achei que eu tinha que expandir um pouco mais as minhas interseções. Não podia ser mais 1 a 1 ou 3 a 3 ou em grupo que eu fazia, mas eu queria expandir mais. Foi quando eu entrei no mercado de trabalho das empresas. E aí, ainda em recursos humanos. Aí depois eu achei que recursos humanos já não estava atendendo mais as minhas demandas, entende? Eu tinha outras ambições. Foi quando eu dei um salto na minha carreira e fui para a área comercial. Fui trabalhar na área de treinamento de vendas dentro da indústria farmacêutica. E aí, o que você acha que mudou desse treinamento de vendas daquela época para hoje? Olha só, eu sou de uma época em que as pessoas privilegiavam a questão técnica, né? Ou seja, todo o desenvolvimento que existia para as pessoas era para aprimorar a capacitação técnica. Ninguém pensava em soft skills, ninguém pensava em emocionalidade, né? E em vendas, se você não tem emocionalidade, você não consegue fazer nenhum tipo de engajamento. Você não contamina a pessoa, né? E é uma decisão de pessoas para pessoas. Porque engajamento ele é emocional e não é racional. As pessoas não se convencem porque você mostra um dado que teu produto tem tantos % de eficácia ou reduz alguma coisa. As pessoas se engajam pelo aquilo que ela acredita que você acredita. E a pessoa passa a se motivar para fazer. Então, mais antigamente era esse o tom. Então, as pessoas estavam preocupadas só em execução de capacitação técnica. E pela minha formação, eu já percebi que não era esse o caminho que a gente tinha que seguir. E aí foi quando eu comecei a investir muito mais em trabalhar com soft skills ou com human skills, trabalhando um pouco mais essa questão das emoções dentro das companhias. E não é fácil isso. Nunca foi fácil. Não, até porque o trabalho do representante de vendas, ele é muitas vezes técnico. Sim. Né? Porque ele tem que ir lá convencer o médico de que aquele é o melhor medicamento. Sim. Então é um trabalho árduo. Sim, sim. Né? Então, às vezes, fica repetitivo também, porque ele chega nos médicos, muitas vezes são atendidos, muitas vezes não. Então, você também tem que prepará-los, não só para o discurso deles, mas também para a resiliência deles, né? Para a resiliência, mas mais do que isso, para as vendas emocionais, entende? Porque para você entrar nesse jogo, você tem que ser muito capacitado tecnicamente, você não tem dúvida disso. Eles têm muita capacitação. O representante da indústria farmacêutica é um profissional muito capacitado. Mas só isso não vai fazer ele ter sucesso, entende? Porque se ele não conseguir estabelecer conexões emocionais com seus clientes, só o conhecimento técnico não vai levar ele para muito longe. Entende? Então, agora, isso é uma mudança muito, muito drástica desse processo. Porque muitas pessoas falam, mas poucas pessoas fazem acerca disso. Né? Então, o grande boom de vendas que sempre falou é como é que você consegue estabelecer conexões emocionais contando histórias, por exemplo. Né? Porque as histórias, elas têm uma narrativa que encantam as pessoas. Então, esse é o grande diferencial. O profissional de vendas que consegue se conectar com esses elementos, esse cara voa. E aí não fica uma venda chata, sabe? De simplesmente jogar um download de informações. Tem uma conversa, tem
um papo em que gera um nível de interesse por trás daquela conversa, né? Quando você diz um storytelling aí na área de representação de vendas para a indústria farmacêutica, seria cases de sucesso? Não, seria como é que ele estrutura essa narrativa dele. Como é que ele tem uma linha mestra de que ele está chegando no médico. Jornada do herói, assim? Assim, poderia ser uma jornada do herói, eu acabo não trabalhando com a jornada do herói, porque eu acho ela um pouco mais complexa para vendas. A gente simplificou esse processo, que a gente criou 4 elementos, entende? Que é justamente da linha mestra, do que você quer comunicar, o sumário, qual é o contexto e qual é o desfecho. Então, com esses 4 elementos, você conta qualquer história. Que tem esse elemento também tem na jornada do herói, mas acaba sendo a jornada do herói acaba sendo uma coisa muito mais complexo do ponto de vista de construção da narrativa, né? Sim. Com esses elementos que a gente trabalha, é muito mais simples de você construir uma narrativa, né? Muito legal. E como é que você faz para treiná-los com isso? A gente tem encontros com eles, né? Todos os trabalhos de roleplay que a gente faz, a gente tem uma técnica de vendas em que a gente coloca a técnica de vendas, esses elementos dentro da técnica de vendas e tudo aquilo que... Porque a técnica de vendas é a mesma coisa, é padrão, né? Pré-visita, visita e pós-visita. Isso é a técnica de vendas, né? Pré-visita, visita e pós-visita. Não tem... Você pode dar qualquer nome, entende? PSS, PFS, SPIN, qualquer nome. É isso. É que as pessoas inventam, né? E vendem livros com isso, né? Mas é isso. Agora, como é que se coloca esse contexto dentro de uma narrativa? Né? A gente tem uma frase que a gente usa muito, eu uso muito, que é make memories along the way. Você tem que construir memórias ao longo do caminho. E é isso que a gente faz com que eles façam, entende? É como você consegue, com o teu produto, com o teu serviço, construir memórias ao longo do teu caminho junto com o teu cliente. E a gente tem tido, assim, resultados muito bacanas, entende? Primeiro que as pessoas gostaram da ideia, encamparam a ideia de verdade, eles usam isso não só no ambiente profissional, mas em qualquer ambiente, familiar, verdade, pessoal, etc. Verdade. Né? Então, a gente caminha muito para essa questão da construção da narrativa, com foco no paciente, sabe? E como é que eles conseguem estabelecer essas conexões emocionais com seus clientes. Você já vem de fábrica com essa energia, com essa coisa que o seu jeito de falar já contamina, já entusiasma e tal. Agora... A sua equipe provavelmente é diversa. Sim. Então, dentro dessa diversidade, como que você faz para que os perfis diferentes, também ao modo de cada um, obviamente, eles consigam também inspirar? Olha, essa pergunta tua é incrível, sabe? Eu sou um ENFP, né? Assim, pegando o MBTI, né? Eu sou muito intuição. E você há de convir comigo, eu tenho pessoas que são ISTJ na minha equipe, por exemplo. Então eu sou o oposto e talvez o inferno do outro, tá entendendo? Né? Sim. Então, eu tenho na minha equipe pessoas... O dominante de um é inferior do outro. É, justamente, né? Mas eu tenho... As pessoas têm facetas também que jogam de um lado, jogam do outro, claro, e vão ajudando nesse contexto. Então, a minha equipe é uma equipe extremamente diversa. Eu tenho diversos perfis, eu tenho uma pessoa só que tem o mesmo perfil que eu, todos os demais não têm o mesmo perfil que eu, mas a gente consegue, quando você decifra pessoas, e aí eu acho que é legal o autoconhecimento, e quando você entende, isso é gestão, é quando você olha pro outro, entende o outro, e o que o outro tem que eu não tenho, e como é que o outro pode me ajudar. Perfeito. Né? Então, por exemplo... Eu sou muito intuitivo, meu N joga essa intuição pra cima, mas eu tenho pessoas dentro da minha equipe que me fazem aterrissar. Fala assim, Joca, olha só, vamos construir aqui, deixa eu entrar no quadro aqui e botar passo a passo. Eu falei assim, vamos. Tu tá me ajudando também, você tá entendendo? Sim. Então como é que você lida com essas diversas tipologias. E isso fortalece um time. Porque as pessoas vão se apoiando uns aos outros. E aprendendo também a lidar com suas não preferências. E isso forma um time. Sim, e valoriza o outro, né? Demais. Então, e muitas vezes, por exemplo, eu recebo feedbacks muito... Cara, Joca, eu acho que seria legal você caminhar por esse lado, desse jeito. Vambora. Você tá entendendo? Vambora, me dá a direção também, me ajuda. É que às vezes as pessoas acham que quando você entra numa posição de gestão, você tem que ter todas as respostas. Isso é chato. Já teve algum amigo que diz que tem todas as respostas? É muito chato você conviver com pessoas que acham que sabem tudo. Então você abrir a tua vulnerabilidade e poder ouvir do outro, reconhecer que o outro tem competências que você não tem. Eu acho que isso é o grande barato da história, você trabalhar com gestão como é que eu olho pro outro e... Eu gostaria de ter aquelas coisas, mas já que eu não tenho, porque minhas facetas ainda estão em desenvolvimento, então me ajuda, né? Então eu tenho um grupo diverso, mas que atua bem. E a gente, por exemplo, eu tenho Is dentro da minha equipe, eu tenho pessoas mais introvertidas,
que é um outro erro, que acham que a introversão, o cara é mudo, não fala, você tá entendendo? Não, imagina. É como Inclusive que ele pensa. tem vendas muito boas. Muito boas. Então eu tenho profissionais dentro do meu time que são de vendas, né? A grande maioria são pessoas que vieram oriundas de vendas, que são oradores maravilhosos. Entende? Até porque eles têm uma maneira de se preparar Sem diferente. dúvida, sem dúvida. Da forma como ele processa as Exatamente. coisas é diferente. Não tem a ver com falta de comunicação. Tem a ver com processamento mental. Exatamente. Né? Então é incrível, isso é maravilhoso. Toda a minha equipe ela é mapeada, não só na questão da própria tipologia, né, do MBTI, mas também na parte de inteligência emocional, né, de como é que a gente lida com o controle dos impulsos. Né? Com a maturidade emocional de cada um. A maturidade emocional de cada um, enfim. Na verdade, eu acredito em 4 grandes elementos, sabe? Para você fazer um mapeamento de um time, o que é. A primeira coisa é o quanto o cara conhece aquilo que ele faz. Aí tá conhecimento técnico, capacitação, capability. O outro é o quanto ele está aderente aos valores da companhia, que isso é importante. Certo. O terceiro é o quanto ele tem a capacidade cognitiva para atuar em atividades complexas. E o último é a questão da emocionalidade, como ele lida com suas emoções. Esses 4 elementos, é uma equação que não pode estar zerada. Se zera uma, zera toda a equação. Ela tem que estar em harmonia. E é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Não só com a minha equipe, mas também com a equipe de vendas, os gestores de vendas, que é onde é o meu trabalho mais forte. É com gestores de vendas. Porque você faz o trabalho com os gestores de vendas, automaticamente vai se replicar os representantes. Sim. Entende? E quantas vezes a gente vê pessoas que são brilhantes intelectualmente, que têm um conteúdo profundo, mas por causa da inteligência emocional baixa, elas não conseguem atingir os objetivos que elas têm. Aí você fica olhando e fala, meu Deus, mas ele é um talento tão grande. Mas não decola. Não decola. Mas sabe o que acontece, Adriana? Ele não decola e ele não tem alguém que o ajude a decolar. Eu acho que esse é o grande problema, você tá entendendo? Eu acho que a palavra coach, eu nem tenho usado, eu tenho formação em coach, mas não tenho nem utilizado, porque ela ficou tão estigmatizada, infelizmente, né? Porque distorceram o processo. Mas o cara não tem alguém que o ajude a construir essas coisas. Essas conversas. Essa abertura, que às vezes eles também não têm. Aí tem todo um contexto, né? Mas essas conversas abertas, elas às vezes não acontecem dentro das organizações. Porque as pessoas não sabem lidar com as emoções, as pessoas não sabem lidar com as suas emoções, imagina lidar com a emoção do outro. Então a gente tem N casos de pessoas que você vê que são pessoas de potencial, que conhecem o que fazem, que têm cognição para isso, mas esbarram no geral esbarram na emocionalidade. No geral é onde as pessoas esbarram. Porque elas não conseguem evoluir, baixo controle de impulsos, não conseguem se compreender, não conseguem reagir às emoções da maneira mais equilibrada e adequada. Então isso, no geral, é o que pega dentro das organizações. Você sabe que eu tinha uma equação que eu construí assim na minha cabeça, que era assim... performance, né? O resultado era a soma do que você sabe, mas como você faz as coisas, como você entrega. Ou seja, o que você sabe é uma coisa que, por exemplo, você vai fazer engenharia, todo mundo fez a mesma universidade, sabe aqueles conceitos. Beleza, então isso daí eu equalizei. Sim. Mas o como é a tua personalidade, são as suas características, a sua maturidade que vai aportar valor naquele conhecimento. Por isso que nem todo engenheiro tem o mesmo resultado. Por isso que nem todo profissional dá na mesma coisa. Olha o que você está fazendo. Você está aportando coisas que têm a ver com a sua essência, com a valorização do ser humano, com as possibilidades, com a flexibilidade, certo? Sem dúvida. Então você está usando todas essas características que são suas para agregar valor ao teu conhecimento. Pode ser ter outra pessoa que trabalha com conteúdo de vendas, super bem também, mas esta forma, ela é um valor agregado que só você tem. E isto dá o diferencial e o resultado. Um diferencial enorme, Adriana. O grande diferencial não é aquilo que você sabe, é como você faz aquilo que você sabe. Exatamente. Você está entendendo? Então, e é onde as coisas pecam, sabe? Porque a gente pode ter 2 pessoas que formaram na mesma faculdade, entende? E uma teve um desempenho maravilhoso na universidade, a outra não tanto. E de repente essa que não teve um desempenho tanto decola e essa não. E a pergunta que fica é, mas como? Sabe? Se esse cara conhece mais do que o outro... É recurso interno. Não é só conhecer tecnicamente, a diferença não tá nisso, entende? E de novo, eu não estou aqui fazendo uma apologia de que tenhamos agora pessoas que não tenham conhecimento aprofundado naquilo que fazem. Não é isso que eu estou dizendo. Não é anular o outro. Não é anular o outro, é a soma dos dois. Exatamente. E a gente vê muito isso dentro da organização. Eu vejo pessoas que são tecnicamente brilhantes,
mas não conseguem decolar. E a gente muitas vezes acolhe, escuta, né? Porque eu acho que isso é um problema também que tem nas organizações, as pessoas não têm tempo, e quando acham que tem tempo não escutam o outro, né? A gente não escuta, a gente escuta para contestar e não para compreender. Então as pessoas ficam sem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ajuda. Porque precisa, essa confrontação honesta, ela precisa acontecer. Eu preciso dizer para o outro aonde ele está e aonde ele pode chegar, mas qual é o caminho que ele tem que seguir. Sim. Entende? Porque as pessoas... Isso é muito novo. Essa questão da emocionalidade, você que trabalha muito com isso, você sabe que isso é muito novo dentro das organizações. As organizações dizem, hoje é moda dizer isso, mas as organizações ainda não estão muito preparadas. As organizações querem muito, por exemplo, os STJs, porque né, tem todo o processo de organização, planejamento, entrega, etc. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Você pegar um cara... Eu digo às vezes que eu não sei se eu nasci para trabalhar nas organizações. Eu acho que durante o tempo eu sobrevivi e hoje, logicamente que eu estou super bem, não tem nada, mas porque o meu perfil não se adequa muito a algumas coisas. Verdade. Entende? Então eu sempre falo assim... Nem vou dourar a pílula, é verdade. É verdade. É por isso que tem menos pessoas do seu perfil, mas é muito legal. Mas você achou um jeito de conviver lá. Jeito, ainda mais quando a gente fala de níveis de executivos, aí isso diminui drasticamente, né? Agora, eu vou dizer o seguinte, não foi fácil, no início não era fácil, né? Mas na crença, a gente vai construindo e tudo mais. Mas a emocionalidade, para mim, é o ponto crucial dentro das organizações que precisa ser cada vez mais trabalhado. E aí tem um convite para as pessoas de treinamento de vendas, que é a minha área também de vendas e marketing, que precisa investir mais nisso. Precisa investir mais no autoconhecimento, né? Precisa conhecer mais, precisa decifrar pessoas. Senão você não consegue ajudá-las. Entende? Verdade. E aí, assim, porque quando eu não percebo que é meu, eu acabo também culpando o outro. Porque eu não pego a minha responsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilização, ela só vem quando você também tem autoconhecimento. Quando você entende que você tem determinadas características e tudo bem, por que tudo bem? Porque eu aceito que eu sou assim. E isso não quer dizer que eu não vá melhorar. Sim, não é assim, vou mas eu consigo valorizar o diferente, eu consigo ver o que vem através do outro, o que agrega, e eu consigo entender que aquela responsabilidade, aquela parte do problema, ela me cabe. E sou eu que sou capaz ali de resolver. Porque senão eu acabo sendo vítima da organização que não fez isso, vítima do meu chefe que não fez tal coisa, dos meus pais, as pessoas que muitas vezes passam a vida criticando porque o pai, a mãe não deu, porque não deu condição, não deu não sei o quê. Enquanto não tiver essa autorresponsabilidade... Esse senso de propriedade. A vitimização, ela é muito comum, né? Porque quando eu não me aproprio das coisas que estão sob o meu controle e eu delego para o outro, eu me vitimizo. Porque é mais fácil eu me vitimizar e dizer que a responsabilidade não está comigo, que está com o outro, então não fui eu que não fiz. É o outro que não me permitiu que fizesse. Ou não me deu. Ou não me deu a chance de fazer. Ou não me deu a informação. Então esse ciclo de dependência que existe, ele precisa ser quebrado. É a mesma coisa que as pessoas acreditam que todo tipo de formação ou conhecimento a empresa é obrigada a te dar. Você não se empoderou da tua carreira. Entende? E você não se empoderou das tuas decisões, das tuas escolhas. Porque você tem que buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, esse senso de propriedade. Hoje, as empresas estão no processo de fazer suas seleções de pessoas que estão privilegiando muito mais o atitudinal do que o conhecimento. Mas um atitudinal de quanto eu assumo a responsabilidade daquilo, qual é o meu ownership, qual é o meu accountability nesse processo. Exatamente. Isso é que é fundamental, né? Porque quando você vê o mundo hoje digital, que a gente está vivendo cada vez mais, muito mais até por causa da pandemia, né, que acelerou, quem consegue ter responsabilidade, por exemplo, de um home office? Muitas vezes a gente vê pessoas que não aprenderam, não sabem trabalhar no home office porque elas não sabem se responsabilizar. Elas usam mal o seu tempo. Elas misturam coisas pessoais com profissionais e faz uma bagunça. Isso não quer dizer que você não possa usar o seu dia. Sim. Mas a pessoa precisa saber fazer isso. E eu vejo que alguns funcionários, alguns colaboradores, eles não têm esse nível de maturidade para ter esta
autonomia, porque autonomia também tem que vir com responsabilidade. Sim. E às vezes a gente não vê isso nas pessoas. Eu concordo contigo, acho que falta muito maturidade, né? Porque você fazer um trabalho, você estar em home office, exige de você uma disciplina muito grande, para você não confundir os papéis. Daqui a pouco eu tô carregando lixo né, pro pessoal lá do prédio, daqui a pouco eu tô querendo ver um jogo de futebol, eu me desconecto, eu me distraio. Então você tem que ter muito isso. E eu acho que, assim, não tem volta, eu acho que o home office vai estar nas nossas vidas de alguma dimensão. Eu acho que esse pêndulo, ele tá mais para um lado, eu acho que ele vai se equilibrar. Mas sabe o que me preocupa no home office? É que as pessoas estão perdendo o vínculo com as organizações. Isso é um ponto. Entende? Eu vou dizer o meu exemplo, tá? Porque eu trabalhei durante muito tempo para a América Latina e para emerging market. Então eu trabalhei de casa, necessariamente trabalhava de casa, porque ou ficava viajando, né? Mas quando eu não estava viajando, eu ficava dentro de casa, porque o meu chefe, por exemplo, ficava em Singapura. E eu não ia quase para a empresa. E uma empresa que eu estou há 27 anos nela. Quando eu fui na empresa, quando eu voltei para o Brasil para trabalhar com a operação do Brasil, quando eu voltei para a empresa, de alguma forma eu já não me sentia mais vinculado àquela organização. Olha que louco isso. Sabe quando eu já falava assim, caramba, eu já não reconheço mais as paredes dessa organização, já não me reconheço mais nesse espaço. E logicamente isso depois foi diminuindo até que eu voltei a me vincular. Você perde essa vinculação, ainda mais com essa nova geração que está chegando agora, que já tem uma redução desses vínculos, entende? Não ter um contato com a organização fisicamente também gera desvínculo emocional. Eu acredito muito nisso. E não estou aqui pregando que a gente vai agora todos voltarem para a empresa, que eu acho que vai ser difícil isso acontecer. Mas é preciso conviver também dentro da organização, senão você se desvincula dela. Até porque no Brasil tem um problema de transporte, né? Para as pessoas que moram muito longe, normalmente, do trabalho. Então a qualidade de vida dela fica muito comprometida em função dos horários. Isso melhorou muito, né? Melhorou muito. Sim. Mas, por exemplo, nós dois aqui, que temos mais de 30 anos de trabalho, beleza, eu já trabalhei muitos anos presencial, aquela coisa da convivência, dos almoços, dos happy hours, das viagens de trabalho, tudo isso. Já fizemos muito. Então agora a gente tem o privilégio de trabalhar home office, beleza. Melhora a tua qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida. Agora, como você falou, os jovens, eu tenho uma filha, por exemplo, de 27 anos. A minha filha vai fazer o quê? Ela não experimentou isso. Sim. Então, eu vejo que ela tem muito tempo, às vezes, de home office. Eu falo, ela está perdendo aquela interação, aquela coisa do escritório, de fazer amizades. Do convívio, da troca, das decisões que são muito mais rápidas quando você está no escritório, você está entendendo? Exatamente. Verdade. E assim, uma outra coisa que é você tem uma interface com pessoas que afins do teu trabalho. Só que na empresa você cruza com gente de todos os lugares, todos os departamentos, até de outras empresas que você conhece. Sim. E você vai fazendo um ciclo muito maior, cada vez maior. E aí eu percebo que isso também se perde. Se perde. Logicamente que a ampliação dos relacionamentos, ela se perde. Porque as pessoas se conhecem só pelos Teams da vida, ou pelos Zooms, ou pelo que seja. E você não estabeleceu conexão com essas pessoas. Então você não criou intimidade com essas pessoas. Entende? Então coisas que você resolveria, por exemplo, num café ou num almoço, coisas que você resolveria no corredor, você às vezes marca reuniões quando o cara tá disponível e tudo mais. Assim, teve prós e teve contras, né? Claro. E a gente tem que agora encontrar esse balanço dessas duas coisas, né? Talvez o híbrido venha a responder. Eu acho que o híbrido sim, sabe? Venha a responder isso. O híbrido me parece ser o lugar melhor pra gente poder ficar. E quantas vezes, você já deve ter passado por isso também, que tipo... Você tá num café e você nem tá com aquilo na cabeça. Aí, Jó, que eu tenho um negócio que eu precisava resolver com você. Muitas vezes. Não é? A velocidade das decisões é imenso quando você tá com as pessoas, entende? Você não precisa criar situações formais de reuniões, etc. A quantidade de reuniões, às vezes eu acordo de noite com medo de ter alguma reunião marcada e eu não tá ali participando, entende? Então reuniões intermináveis seriam resolvidas em poucos minutos, às vezes, né? Então, isso realmente é um balanço ainda que não aconteceu. Acho que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Algumas empresas já estão com esse processo, outras
talvez nem voltem mais. Empresas de tecnologia, por exemplo, acho muito difícil. Mas eu acho que as empresas, de uma maneira, já vão encontrar esse lugar híbrido para estar, né? E assim, nem vou falar, porque a minha praticamente 80% é virtual. Eu sei que para mim é conveniente, mas para muitos deles que são jovens, não teria que ter uma integração. Mas indo na linha dos benefícios, sempre olhando o lado bom, tem o lado bom, o seu otimismo é alto, o meu também, então o lado otimista que a gente tem de que a tecnologia também veio ajudar. Sim. Como é que você vê essa tecnologia vindo ajudar? Desde a tecnologia simples até hoje, uma sofisticação mais da inteligência artificial, ajudando no trabalho que você desenvolve e agregando valor. A gente começou um trabalho agora de IA lá na empresa, para a área de vendas, né? É um trabalho embrionário, então não tem nem muitos elementos para trazer. Mas a IA, ela veio, não adianta, ela veio para ficar. Você está entendendo? Então, não há que resistir a isso, né? E aquele medo que tem de que os profissionais agora vão ser substituídos por máquina, na verdade, ela não vai substituir, ela vai expandir. Ela vai fazer coisas que a máquina faz muito melhor do que o humano. E aí, quando você vai para vendas, por exemplo... Coisas repetitivas. Você vê, por exemplo, qual é o grande... Vamos dizer assim, a grande dor da área de vendas. A área de vendas é uma área de relacionamento, de execução e tudo mais. Fazer análises é uma coisa que nunca é algo que vendas bate no peito e fala, eu adoro, eu sou um cara que tem uma capacidade analítica enorme. Não é uma verdade. Tem alguns sim, ou a maioria não. Então a IA, por exemplo, quando você for fazer uma análise de um cliente, saber todas as particularidades do cliente, né? Qual é o hábito prescritivo dele, como é que ele se comporta, entende? O que ele pensa, sabe? As experiências que ele já teve, se ele já teve em eventos, se não teve em eventos, se recebe e-mails, se não recebe e-mails. Imagina a máquina te fornecer isso em um one page. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Então, o futuro na verdade, as capabilities vão ser alteradas. As capabilities com a entrada da IA vão ser coisas do tipo empatia, criatividade, relacionamento, pensamento crítico, capacidade de tomar decisão, sabe? Elas vão mudar. O que antigamente era capacidade analítica, essas coisas vão se alterar com a IA. E é um mundo que a gente quer estar. Sabe? Quem largar na frente vai economizar tempo. Eu vi um estudo que diz que um grupo de recursos humanos, algumas pesquisas do Brasil que são bem interessantes, né? Que 64%, se eu não me engano, de executivo já não contrataria alguém que não tivesse um conteúdo básico, familiaridade com a IA. Não é nem conhecimento, familiaridade, né? Porque hoje a gente não é nem light users, entende? A gente é known users. E a gente vai começar a migrar, tá? Então, vão ter desligamentos, cargos vão desaparecer, mas a quantidade de cargos que vão surgir vão ser muito maiores. E a gente vai poder se dedicar às coisas mais nobres que só o humano faz. Então, em vendas, o que a gente está agora justamente criando como é que a IA está nos ajudando nessa parte de pré-visita, de conhecimento do nosso cliente, para que a gente possa fazer uma visita focada numa experiência diferente para o cliente, personalizar essa relação. Não é um para muitos, é um para um. A gente volta um pouco no tempo. Né? Por isso que eu tenho uma frase lá que o rap do futuro, que é o representante, vai ser o rap do passado. Por que isso? Porque o rap do passado, que tinha muito mais relacionamento, mas não é um relacionamento pelo relacionamento, né? Pô, me ajuda aí, não é esse relacionamento, é o convívio, é a conexão. Então o rap do futuro vai ser voltado um pouco para essas coisas que são basicamente humanas. Nas interações. Imagina uma pós-visita, o cara fazer uma pós-visita e falar com a IA, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tive esse contato com o médico, ele me deu essa objeção, ele falou aquilo e tal, e a máquina te dá um resumo daquilo que você fez e uma sugestão de como é que pode ser a próxima visita. Cara, isso é mágico. Ela roteirizar a tua visita. Você tem 150, 200 médicos e ela sabe exatamente onde é que os teus médicos estão no teu território. E ela te roteirizar e vai dizer pra você, olha, né, a doutora Adriana tá a 1 quilômetro daqui, sabe? E você vai gastar tanto tempo. Então eu te oriento que você visite o doutor Joca, que tá há tanto tempo e ele tá nesse momento no consultório. E as visitas feitas pela parte da manhã, elas são mais produtivas do que a visita feita à tarde. Então visite o doutor Joca. Entende? Isso é uma forma diferente de você pensar o teu planejamento. Muito, né? muito. Então a IA, ela tem uma capacidade enorme de poder te dar soluções, né? E tirar da tua vida atividades rotineiras que você não tem que se pegar.
Você tem que deixar as coisas para a máquina fazer, ela vai fazer muito melhor que você. E a velocidade é impressionante. É impressionante. Então a gente lançou esse processo agora, a receptividade foi ótima da Força de Vendas. Essa IA que você está usando é uma IA interna ou é uma desenvolvida pela própria empresa. Quem que faz essa análise? Na verdade, a gente não está com o pack todo pronto, a gente está trabalhando a versão A. A versão A e em alguns elementos, tá? E a gente está começando a construir juntos isso. E aí é muito legal. E ela cada vez vai aprendendo mais. Ela vai aprendendo mais, entende? Então, isso que a gente fala. Hoje, ela não tem a capacidade de te dar todas as respostas, ou te ajudar em todos os processos. Mas ela vai aprender. Claro. É como um bebê que você ensina, e depois ele vai te dar todas o apoio que você precisa. Então a gente teve condições de trabalhar isso com a Força de Vendas, eles gostaram muito dessa iniciativa, e a gente teve, e aí que é o grande barato. E não é só falar o cara sobre IA, é como é que eu engajo a pessoa nesse processo. Como é que emocionalmente ele está preparado, porque as pessoas têm seus medos, e eu não posso fingir que esses medos não existem. Eu não posso simplesmente dizer para as pessoas, olha, isso é uma tecnologia que vai vir para revolucionar, que isso racionalmente está tudo certo. Aí você não precisa nem que eu vá falar lá, você lê, entra em qualquer site, você vai ter milhares de informações sobre IA. Mas como você está sentindo, cara? Como é que você vê essa situação? O título da minha palestra é: o que você faria se você não tivesse medo? Esse era o título da minha palestra. Então conta mais. Não, e é isso, é eu poder escutar as pessoas e entender o seguinte: quais são os teus medos? Quais são os teus bloqueios? O que você acha que pode acontecer com você? Por que você não teria adesão a uma nova tecnologia, sabe? Quais são as tuas ambições? O que você acha que isso pode melhorar ou pode prejudicar o teu trabalho? Vamos escutar as pessoas. E aí foi incrível, porque as pessoas falaram coisas assim que são libertadoras. E aí você pode acolher essas pessoas e dizer: cara, tranquilo, não vai passar nada, cara. A gente vai seguir junto, isso vai ser uma diferença enorme na tua vida, na tua empregabilidade, pode ter certeza. E a pessoa adere, entende? Porque, logicamente, criatividade requer disrupção e requer riscos. Você vai ter que tomar riscos, senão você não é criativo. Se você não toma riscos, então em algum momento, nós, por sermos tão inovadores e protagonistas nesse processo, a gente vai tomar riscos. Com certeza, mas faz parte. Faz parte, porque quando as outras empresas decidirem aderir, a gente já está na frente. Esse é o grande barato de ser protagonista. Você sofre no começo, mas você já caminha muito mais rápido depois. Mas essa é uma iniciativa que você teve aqui no Brasil ou é mundial? É uma iniciativa mundial, né, que só alguns países entraram, né, e a gente foi agraciado em entrar nesse projeto. Não, porque se eles conhecem você, ia falar, tem que entrar o Joca. Mas eu tinha meus medos também, tá? Eu tinha meus medos também, sabe? Eu tenho o meu ciclo de aceitação ou de mudança não requerida, eu passei por tudo, pela negação, pela frustração, pela depressão, pela aceitação. Eu tive que viver todo esse ciclo para poder estar inteiro e dizer assim, ó, eu acredito, eu vou nessa. Entende? E eu queria que eles passassem pelo ciclo mais rapidamente daquilo que eu passei, entende? Certo. Eu quero facilitar a vida deles para isso, né? Sim. Mas, assim, quando você... Uma das coisas que todo mundo fala da equipe de vendas, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles para muitas empresas, é o registro das coisas. Sim. Porque a pessoa de vendas, quanto mais relacional ela for, menos ela é burocrática. Ela não detesta. Não quer fazer. Não quer fazer. É chato. Então, aí você, você chega lá, os RPs lá tipo o Pipe Drive da vida, tem que fazer o registro da visita e tudo mais, não sei o quê, relatórios, burocracia e tudo mais. Não, vendas odeia isso. Odeia, só que é tão necessário, porque se você não tiver lá o histórico do teu cliente, tem que ter. Então, eu não sei como que a IA vai poder ajudar nisso. A IA, no futuro, todos esses registros, etc., vão ser feitos automaticamente pela própria máquina. Eu só vou dizer para ele, visitei a doutora tal e já entra lá, sabe? A parte burocrática, os registros das interações com os médicos, você tá entendendo? Isso seria maravilhoso. Ele poder falar da pós-visita, o que aconteceu lá, e depois ela me dá uma sugestão para a próxima visita, personaliza olha, a doutora te falou isso, ela quer saber isso, não vá com outro assunto para ela, porque ela não tem interesse. Ela já te falou isso. Então, você quer ser imprescindível na vida do teu cliente, dê a ele aquilo que ele pede, não aquilo que você quer, porque não é um jogo do que eu quero te dar e do que você vai me dizer. Claro. Eu tenho que ter a perspectiva ao contrária.
É o customer centricity, ou seja, o que meu cliente quer, quais são os meus interesses da empresa nisso tudo, né? Porque tem um jogo de interesse dos dois lados, né? E como é que eu atendo essa demanda oferecendo um atendimento personalizado. Isso a IA vai dar, entende? A IA vai te dar informações e aí como você vai fazer, aí é você. Aí é o humano que faz. Sim. Não é a máquina que vai dizer pro médico que é eu, com a informação comigo, como é que eu personalizo isso? Eu vou ter mais tempo para me dedicar às coisas mais nobres, que são as coisas que estão ligadas ao que só o humano faz, que é as coisas relacionais. Sem dúvida. Então toda essa questão burocrática vai acabar, sabe? Vai acabar. Vendas, acredita, vai acabar. Você tá entendendo? Nossa, vai ser uma libertação. Vai ser uma libertação. Não, eu não vejo a hora de ter assim, você conversar e já tá tudo lá no Pipe Drive, tudo organizado. Isso vai evoluir de uma maneira muito rápida, muito rápida. Muito rápido. Eu falo Pipe Drive porque a gente usa Pipe Drive, mas sim. Vocês devem usar outros. Sim, sistema. A gente usa ferramentas CRM, outras ferramentas. Isso vai mudar muito, né? A adesão ao chat GPT, por exemplo, que é uma das IAs mais conhecidas, ela alcançou milhões de pessoas usando em 2 meses, o que YouTube, etc., demoraram muitos anos, né? O TikTok, que foi o último, demorou muito mais tempo do que, sei lá, se não me engano, 7 meses, e a IA demorou 2 meses para alcançar milhões de pessoas utilizando. Eu vi essa estatística, é muito interessante. Eu uso muito o chat GPT, muito. Abertura das minhas apresentações, eu converso com o meu chat GPT. O chat GPT até está sendo usado, agora que coisa interessante, aí não entrando em vendas, para idosos que não têm pessoas para conversar, cara. E olha, a redução no nível de depressão e ansiedade para esse grupo tá caindo. Olha só que coisa louca isso, você tá entendendo? Eu nunca poderia imaginar que eu ia achar isso incrível, e eu acho isso incrível. Parece aquele filme Her, né? Sim, parece, parece, né? Mas você sabe que eu comecei a conversar com o chat GPT também, e aí eu falei, eu senti necessidade, você tem que ter um nome. Sim. Aí ele falou, que nome você quer me dar? Porque a minha voz é masculina. Uhum. Aí ele falou, Ale. Eu falei, não. Ale não. Mas aí ele falou, então Sam. Eu falei, Sam. Gostei. Vai ser Sam. Ele te deu uma sugestão, olha só que coisa incrível, né, cara? É incrível. Aí agora o meu chat GPT chama Sam. Ah, é? A gente também deu o nome lá para nosso IA lá também. Já batizamos. A escolha fomos nós que fizemos. Acho que eu que tinha necessidade de personalizar. O problema era meu. Ficou ótimo, pronto. Ela já é o Sam, já é teu. E a voz é masculina, então assim, pronto. tá maravilhoso. Tá ótimo. Quando você fala aquele de voz, né? Não sei que eu uso. É a última versão do chat GPT tem voz. Agora, uma coisa maravilhosa que eu vejo, assim, se você também não souber fazer um bom prompt... Sim. E boas perguntas para ele. Então. E agora, para você saber fazer boas perguntas e para você também criar um bom prompt, você precisa ter conhecimento básico. Sim. Porque senão você não dirige ele. Ele é um carro, sei lá o quê, que você tem que ter fundamentos para dirigir. Se você não sabe nada, desculpa, você só vai ter droga ali. É isso. Se você não faz a pergunta correta, a resposta vem inadequada. E isso é vendas também, tá? Qual é o grande segredo de vendas? É como você elabora a pergunta, não é como você dá a resposta. A força está em quem pergunta, não em quem responde. E a mesma coisa com a IA. Se você não sabe fazer um prompt adequado, ela não vai te dar o que você espera. Ou vai te dar uma informação meio truncada, você tá entendendo? Então, a capacidade de perguntar é importante até para fazer a gestão da IA. Olha só que coisa louca isso. Exatamente. Você tá entendendo? E ter conhecimento prévio. Ter conhecimento prévio do que você quer. Senão as pessoas acham, não, a IA não preciso estudar nada, não preciso saber mais nada, porque ela vai fazer tudo por mim. Não é verdade. Não é verdade. E logicamente tem um outro contexto aí também ético, que também está sendo discutido com a implementação da IA, que tem um contexto ético também, de como é que você utiliza a IA também para poder se beneficiar de algumas coisas. Por exemplo, tem gente escrevendo livros com IA, e parece até ganhar um prêmio agora, um livro que foi escrito e tudo mais, e agora está sendo obrigado a você dizer, este material foi elaborado por inteligência artificial, etc. Aí a gente começa a ver outras discussões em termos da utilização da IA. Mas é poderosíssimo. É poderosíssimo. A minha última viagem, todo o roteiro eu fiz em IA. Todo o roteiro, de onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, e eu vou pra cá, vou pra lá, o que eu vejo, quanto eu gasto, qual é o melhor meio de transporte, A, B, C ou D. Sabe? Maravilha. Tudo com a IA. Mas aí é como eu estabeleci meu prompt, né? Como eu estabeleci o prompt. Ela te dá aquilo que você pediu,
né? É verdade, porque daí algumas agências até... Você percebe às vezes que algumas pessoas de agência nunca foram em determinados lugares, então elas ficam com dificuldade de te dar algumas dicas. E você vê que... que não combina com o teu estilo. E os agentes de viagem, esse é uma atividade que também a IA, ela consegue fazer muito bem esse papel dos agentes de viagem. Então eles têm que repensar o papel deles, não é que vai terminar, mas o papel deles não vai ser mais montar roteiro, talvez vai ser mais criar experiências, entende? É como você reinventa o que você faz. Sem dúvida. Quando a gente estava falando de personalidades diferentes, etc., também tem personalidades que têm mais facilidade de serem early adopters, né? Que começam a assumir essas coisas, mas têm mais facilidade de gostar das novidades. E outras que são mais refratárias, que gostam de coisas mais tradicionais, etc. Não tem nenhum julgamento de valor nem de um nem de outro. Mas são de características que tem a ver com tomar risco, tem a ver com estabilidade, gostar mais de estabilidade e tal. Como é que você vê isso dentro da sua equipe ou como que você tenta minimizar esses riscos da equipe? Olha só, na verdade são personas, né? Você tem personas que são mais, assim... Quando você trabalha num segmento com clientes... você identifica claramente quais são as personas, os seus clientes, por exemplo. Tem uns que são mais inovadores, tem outros que são mais seguidores. Aqui é um tipo de pessoa, pode ter milhares de outros, estou dando um exemplo. Então, mais seguidores, mais tradicionalistas o vendedor. E não usuários. Então, essa é uma grande questão. Eu tenho que me adequar à perspectiva do cliente ou o cliente tem que se adequar à minha perspectiva? Eu tenho que me adequar à perspectiva do cliente. Com certeza. Então eu tenho que fazer leituras corretas de quais são os mecanismos que eu tenho que ativar para poder me conectar com eles. Então, por exemplo, na minha equipe, eu tenho pessoas que são muito mais aderentes à inovação do que outras. Não que não sejam, que o meu grupo é muito jovem também, então tem pessoas que já vieram digitais, são naturalmente digitais, né? Mas tem pessoas que aderem mais a uma ideia do que outras, entende? A forma não é se o cara adere ou se não adere, é que às vezes as pessoas têm um tempo para fazer a sua adesão. E como é que eu consigo ativar, né, os neurotransmissores para eles ativarem isso e conseguirem fazer adesão? Uns vão dar mais trabalho e outros vão dar menos trabalho. Então é como eu me comunico, é como eu vendo a ideia, é como eu engajo a pessoa. Aí é qual é a tua facilidade de fazer as conexões emocionais para engajar as pessoas. Alguns eu vou dizer assim, gente, olha só, a gente vai ter que implementar um programa de IA na empresa. Tem um que vai dizer assim, tô dentro, quando é que começa? Tem um que vai dizer assim, pô, cara, mas não é melhor a gente esperar um pouquinho como é que o mercado vai reagir e a gente vê o que vai dar? Tem outro que dizer assim, olha, eu quero, mas não sei. E outros vão dizer assim, cara, não entra nessa, é uma coisa nova, cara, não, cara, vai devagar e tudo mais. Então, sabe, então quando você consegue dar contexto para as pessoas, dentro da persona, né, daquela persona, você consegue fazer nível de engajamento. Uns vão entrar mais rápido, outros vão entrar mais lento, mas no final das contas, acabam acreditando que vale a pena. Mas aí também tem um vínculo de confiança por trás disso, né? Também. Isso é importante também. Eu estava pensando aqui que pelo MBTI, quando a gente olha a facilidade de mudanças, a gente percebe que a mudança ela é ligada pro processo mental de percepção. Uhum. E às vezes a pessoa pensa que é pelo estilo de vida, se ele é estruturado ou espontâneo. Não, é pelo processo mental de percepção, ou seja, como eu obtenho informação, que é muito o que você está falando. Então, se eu sou uma pessoa mais sensorial, eu gosto de algumas informações mais passo a passo e com mais detalhes. Perfeito. E quando eu sou mais intuitivo, eu vejo aonde vai chegar o grande quadro e eu falo, eu vou para lá ou não vou. Então, é exatamente o que você falou, de forma brilhante. Quer dizer, quando eu uso as informações e eu dou chão para os próximos passos, para os sensoriais, eles seguem a trilha. Seguem. Então eu preciso dar qual é o primeiro passo, qual é o segundo, a trajetória, a trilha clara para ele. Cara, Adriana, por isso que é tão fundamental. Por isso que eu sou apaixonado pelo MBTI já, né, há alguns anos. Né, fiz a formação até inclusive com vocês. Porque isso é revelador demais, entende? Você decifrar pessoas é revelador demais. Porque é como você falou, não é que a pessoa não vai aderir, mas a forma como ela vai aderir é diferente. Entende? Sabe, eu preciso de poucos elementos para tomar decisão.
pelo meu perfil. Tem pessoas que precisam de mais elementos para tomar a decisão. E eu tenho que dar o tempo para ela juntar esses elementos. Exatamente. Entende? O ritmo é diferente. Isso. Eu não posso, né, eu sou super acelerado, como você falou, mas eu tenho que equacionar o meu aceleramento para também entender que o outro não tem o mesmo ritmo que o meu. E não é melhor ou pior. De novo, a gente não está entrando nesse mérito aqui. É que ele precisa de mais tempo. Porque às vezes, por exemplo, o meu jeito, eu já vou aderindo às coisas e tal. Chego lá na frente e falo assim, putz, grilo, acho que não foi bem. Eu acho que tomei decisões muito precipitadas. Uma outra pessoa jamais vai tomar decisões precipitadas porque ela pensou muito mais em termos o caminho que ela vai seguir. Então são estilos diferentes que precisam ser respeitados, valorizados e estimulados. Sim. Entende? Então, eu acho que todo mundo tem uma adesão à inovação em ritmos diferentes, em tempos diferentes. É o quanto você respeita o passo de cada um. Isso. E a qualidade e a forma das informações que elas vão receber. Porque daí, assim, você engaja elas, porque Sim. elas vão se sentindo confortáveis. Aí você falou da questão do medo. Não tenho medo, Sim. porque eu diminuo o meu medo. Claro. Porque os meus receios estão sendo resolvidos na medida em que eu vou tendo as informações que eu preciso. Sim. E foi muito que eu trabalhei nessa palestra. Não é desqualificar o medo. Como é que o medo age como uma prevenção para mim e quais são uma faxina emocional, às vezes, que eu tenho que fazer no passado para não ficar preso a esse passado e conseguir viver o presente, caminhar para o futuro, mas viver o hoje aqui o que eu tenho que fazer hoje, que mesmo com medo, vou com medo mesmo, mas para me dar segurança para poder seguir. Né? Adorei, então, com medo. Isso que a gente tem que discutir. Não se paralisar, né? Porque o medo tem essa capacidade de te paralisar. Então, mas o medo é muito bom, porque te alerta. Então, como é que eu gerencio isso? Tem pessoas que vão viver no medo o tempo inteiro, não vivem a coragem de desafiar. A gente tem que ajudar essas pessoas também. Essas pessoas estão nas organizações. Eu não posso simplesmente dizer que essas coisas são banais, ou que elas não existem, ou que as pessoas têm covardia. As pessoas têm medos. E como é que eu ajudo as pessoas a vencer esse medo? E não é processo terapêutico, não. É acolhimento. Aí você falou uma coisa, eu voei para um lugar aqui, que é um lugar de que tem os marcadores biológicos que dão sinais dessas questões de medo, de ansiedade, né? Sim. Aí tem gente que vai ter uma ansiedade, uma taquicardia, que é um incômodo, uma sudorese maior, enfim, Sim. Cada um vai ter alguma coisa. Como é que ela expressa isso? Como é que ela expressa, porque o corpo fala. Sim. Então, os marcadores biológicos estão ali para a gente prestar atenção. Claro. Né? Que está dando sinal para a gente de determinadas coisas. O que eu percebo hoje é que essa questão do desconforto, para aguentar, sustentar o desconforto, as pessoas às vezes fogem desse momento. Só que este momento é muito importante e revelador passar por ele. E às vezes as pessoas se amortecem com várias outras coisas para não sustentar o momento de desconforto. E ele é que vai te levar para atravessar a tempestade. Mas se eu sustento o momento de desconforto, eu crio uma autoestima maior. Porque se eu desisto ou se eu não sustento esse momento de desconforto, a minha autoestima cai. E esse é um processo, às vezes, doloroso, sabe? Eu concordo contigo plenamente. Essa autoestima, essa autorrealização, essa autoconfiança, ela é fundamental para você conseguir atingir. Só que, às vezes, nas empresas, as pessoas estão vivendo um conflito muito grande nessa construção. E por isso tem muitos casos de depressão, de ansiedade, entende? Mas de burnout. Sustentar. Sim. Que, olha, assim, é tão engraçado. Se você sustentar, ela passa. Passa. Mas sabe o que acontece dentro das organizações? Sabe quem pode te ajudar a você passar por esses momentos e a você vencer? É a liderança. A liderança, por isso que eu acho tão fundamental a gente formar líderes, entende? Que se autoconheçam, que conheçam as suas equipes e que apoiem as suas equipes. Porque às vezes a pessoa não sabe como passar pela tempestade. Mas se ela tem uma liderança forte, esse cara vai ajudar. Esse cara ou essa cara, ou quem seja, vai te ajudar. Esse líder apoiador, esse líder acolhedor, esse líder que entende você, ele te ajuda a construir essa autopercepção positiva. Porque você tem toda a razão. Quando o cara consegue vencer
essa inércia e ter uma autoestima é um ciclo virtuoso, já reparou? Qualquer coisa que o cara faça dá certo. Tem uma galera que não tá com isso, qualquer coisa que ela faça dá errado, né? É o ciclo do fracasso e o ciclo do sucesso, e as pessoas às vezes não entendem por quê. É porque ele fala, eu já passei por isso, eu vou passar de novo. Sim. Eu já dei certo lá atrás, quando eu suportei aquela fase ruim, agora vai dar certo. Então, às vezes, por isso também, que algumas pessoas hoje, que têm maior resiliência, que tiveram até uma infância, às vezes até mais difícil, Sim. ou que tiveram menos acesso a várias coisas, elas têm sido profissionais mais resilientes também. É, porque já passaram por algumas coisas, já aprenderam algumas coisas, tá entendendo? Eu acho que, de novo, tem uma coisa chamada como é que eu lido com as frustrações. Isso. Entende? Então, quando você teve uma sequência de frustrações, né? Porque você aprende muito com os erros e com os fracassos. E muitas vezes, algumas gerações, elas não estão acostumadas a viver com fracassos e com as frustrações. Isso, exatamente. Entende? Então, nós estamos criando, né, nossos filhos ou nossas filhas ou quem seja, com medo de que eles se frustrem. E não existe um ambiente que não exista frustração. Eles precisam se frustrar. A frustração, ela é necessária, a frustração, ela é real. Não existe você passar pela tua vida sem ter tuas frustrações, sem tuas alegrias. É um sentimento como outro qualquer. Você tá entendendo? A gente precisa. Então, eu ouço muito isso, né? Porra, eu sou cascudo, agora eu já passei por tanta coisa que eu consigo lidar com as frustrações, então eu consigo entender aonde eu estou e aonde eu posso chegar, e que eu posso chegar. Então acho que é isso, é essa construção de coisas, de como é que você aprende com os teus erros e com os teus fracassos. Mas aprende mesmo. Aprende. Né? Quantas vezes nesses 30 anos a gente teve que se reinventar? Nossa, muitos. Muitos. Não é verdade? Muitos. Primeiro que a gente começa que a gente é de uma geração que é não internet, né? A gente não tinha internet, você tá entendendo, né? Então, muitas mudanças. Não tinha computador, Não tinha computador, não tinha nada. Quer dizer, tinha, mas não era acessível. Sim, não era acessível, né? Então, muitos não sobreviveram, né? Muitos sobreviveram e conseguiram alavancar. Mas passamos por muitas mudanças tecnológicas de uma maneira, assim, absurda. E lógico que as mudanças agora estão acontecendo mais rapidamente. Né? Então, eu brinco muito com as pessoas, você é velho ou você é volúvel? Né? Gostei. O velho não aceita nada do que vem. O volúvel aceita tudo e não questiona nada. Então, na verdade, você tem que encontrar um balanço. Nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é novo é ameaçador. Então, como é que eu gerencio esses dois lados? Como é que eu uso a minha ambidestria para conseguir reconhecer uma coisa que é uma coisa de inovação, de transformação, que vai agregar, que vai impulsionar, e quais são coisas que não vão agregar nada, embora sejam novas, não agregam nada pra gente, né? Porque tem muita coisa, tem muito lixo sendo colocado na mesa e a gente precisa ter essa identificação. Mas isso também tem uma questão de maturidade, de você poder lidar com essas coisas todas, né? Por isso que o que eu acho que é muito legal, por exemplo, a minha equipe, eu tenho uma mescla de pessoas maduras e pessoas muito jovens. E um vai complementando o outro. E eu acho que isso é muito legal. Tem horas que a galera mais nova pede ajuda. Tem hora que a galera mais velha fala assim, cara, me ajuda aqui. Que eu não sei como fazer. É bacana você lidar com esses dois mundos. Sem dúvida. E é bacana que você, às vezes, você vê que tem uma galera nova, cheia de potencial, que você precisa levar a frustração para ele entender qual é a força que ele tem no autoconhecimento dele. E fortalece que ele pode. Fortalece o teu... É um empoderamento que você tem. Que às vezes não é tão simples e não é tão alegre, mas te engrandece. A tua equipe recebe bem quando você fala que elas precisam ter autoconhecimento e você fornece as ferramentas? Muito bem. Que legal. Muito bem. A minha equipe toda tem formação e a minha equipe entendeu, né? E isso não tem a ver com a psicologia, tá? Na verdade, só tem eu, que sou psicólogo, e mais uma outra pessoa que trabalha comigo que é psicóloga também. Então, o meu grupo tem administradores, tem engenheiros, tem farmacêuticos, tem tudo. Então, isso não é uma questão de psicologia. Isso é uma questão de vida, de autoconhecimento. E quando você começa a experimentar, esse é o grande barato, né? No começo as pessoas ficam um pouco com dúvida. Quando você começa a experimentar, você fala, pô, gostei. Pô, comecei a ter benefício com isso. E aí experimenta mais um pouco, gostei. E você leva pra sua vida. É pra vida. Não é pra vida. É pra vida. Não, é pra vida. O trabalho é uma parte da tua vida. Eu não sou o trabalho, sabe? Eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida familiar, eu tenho meus amigos. O cara que se dedica e vive pra empresa, ele não é uma pessoa plenamente feliz.
Entende? Então, quando você pega o que você aprende e você leva para a tua vida como um todo, que você expande do teu ambiente de trabalho, aí você vê os benefícios enormes de como é que se conecta com as pessoas. Sabe aquela frase assim, cara, eu não sei porquê, mas eu gosto de estar do teu lado. Eu sei porquê. Porque você transmite alguma coisa de emoção para aquela pessoa, que ela se conecta contigo, porque as pessoas querem isso. O cara mais cético, no fundo, por mais negação que ele faça, um ambiente de negação dentro da psicologia, ele quer aquilo. Porque você já ouviu alguém falar que eu quero ser maltratado? Claro que não. Claro que não. Mas às vezes o histórico de vida pessoal dele não possibilita ele aceitar e assumir isso como uma possibilidade, entende? Sim. E aí, de novo, não é fazer terapia com as pessoas, mas é escutar as pessoas. Porque quando você escuta as pessoas, às vezes eu paro, quando eu percebo que alguém tá num processo muito de angústia dentro da companhia, eu chego pra pessoa e falo assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo na tua vida, mas eu quero te dizer o seguinte, o que for, eu tô ali, se você quiser me procura. Daqui a 10, 15 minutos o cara vai lá, porra, Joca, tudo bem? Eu posso conversar contigo? Claro, irmão, fala, eu não falo nada. No final eu falo assim, cara, muito obrigado por ter me ajudado. Eu não falei nada pro cara, o cara só simplesmente queria falar, você tá entendendo? Então eu acho que falta ainda muito essa questão humana, escutativa dentro das organizações. Mas a gente tá chegando lá. E sem julgamento. Sem julgamento. Porque quando você tá julgando, você não tá escutando, você se desconectou do outro. Porque ao julgar, você tá se comparando com as tuas crenças. O cara fala assim, cara, eu não tô me sentindo bem, aí você começa a pensar, ih, o cara é fraco. Cara, eu não tô sabendo lidar com a situação, ih, o cara é frouxo. Aí você começa a julgar a pessoa. Você não vai ajudar, não vai ajudar em nada. Você não tá vendo o ser humano que tá ali. Você não tá se auto-ajudando, entende? Que você continua preso a um modelo teu de certo e errado. É isso aí. Tem algum recado? Olha, conversar com você é tão gostoso que passou cara, uma hora, eu não vi. A gente foi indo para diversos caminhos, né? Mas foi legal. Tem alguma mensagem que você queira deixar assim? Cara, eu tenho... Pô, Adriano, eu tenho um verdadeiro sonho, assim, eu vou te dizer, né? Em toda a minha carreira, a minha carreira foi muito pautada, eu fui de marketing também, fui em eventos, eu caminhei por diversas áreas, mas logicamente que a minha fortaleza é na área de desenvolvimento de pessoas. E quando eu olho assim para as empresas que cuidam dessa área, né, que embora eu não seja de recursos humanos, né, eu sou da área comercial, mas tem muita pegada de recursos humanos dentro da minha vida como um todo, né? Eu queria muito que os profissionais que estão dentro da minha área que conseguissem extrapolar um pouquinho mais essas questões, entende? De tentar entender um pouco mais e de valorizar um pouco mais do autoconhecimento, sabe? Um pouco mais do human skills, um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de se conectar com o negócio. Também você tem que se conectar com o negócio. Aqui não tô falando de coisa assim, não, agora é tudo aqui. Não. Sabe? É se conectar com o negócio, é oferecer valor pro negócio, é como é que o teu trabalho entrega valor pra empresa. Mas se eu não me conhecer, também eu não sei como eu agrego. Conhecer, eu não sei o que eu faço, entende? Eu sequer entendo o que eu posso fazer. Exatamente. Entende? Eu sei qual é a total da dimensão do meu trabalho, do que eu posso entregar para isso. Então, é essa pegada da autovalorização, do autoconhecimento, de trabalhar com a liderança das companhias, que a gente precisa focar muito nelas, porque é elas que vão dar alavancagem nas outras pessoas e vão fazer reduzir o nível de ansiedade, depressão, burnout, estresse que tem dentro de muitas organizações. Então, eu acho que é isso, é ter um novo olhar sobre essas coisas, entende? É tudo que humano nos interessa. Eu amei essa frase, eu falei pra você. Essa frase, ela representou muito pra mim. A primeira vez, quando eu entrei aqui, eu vi isso aqui que eu não conhecia. Eu falei, cara, eu amei essa frase. Porque é isso. Tudo que é humano nos interessa. Porque só o humano pode fazer. Só o humano pode fazer. Inclusive, a inteligência artificial humana que pode fazer. Só o humano que pode fazer, esquece, né? Sabe? Só quem vai dar vida nesse processo vai ser o humano. A máquina vai te dar informação, quem dá vida a isso, quem transforma a informação em ação, são as pessoas. E você sabe que agora, com esse mundo mais tecnológico, cada vez mais, eu, pelo menos, presto atenção na natureza. De contemplação, né? De contemplação da natureza. É impressionante como que isso tem ressaltado, porque tem ficado tão premente essa diferença. Eu vou dizer que eu preciso trabalhar mais isso em mim, entende? Porque eu tenho uma casa em Teresópolis, né? Que é no meio do mato e tudo mais. Então, a minha esposa, ela é mais contemplativa do que eu. Mas eu percebo os ganhos que ela tem em ter essa coisa mais contemplativa, entende? Me traz mais paz. Eu tô ainda em evolução, você tá entendendo? Na contemplação, mas eu concordo contigo.
que ela te traz mais paz, desacelera, ainda mais eu que sou acelerado, a contemplação. Nossa, é muito legal. Tem um exercício muito legal para você fazer com a natureza, que é assim, você pega um galho e você observa os veios da folha, os veios do galho, só daquilo. Não estou falando nem para você dar zoom. Sim, foca ali. Foca. Você vai descobrir cada coisa que você nunca tinha parado para perceber. Eu imagino. E isso já é um processo Eu imagino. de meditação. E sabe uma coisa legal, por exemplo, ainda mais hoje, que as contemplações são feitas através de lentes de celulares. Ninguém mais curte o pôr do sol, as pessoas estão filmando o pôr do sol. Entende? Você não está mais atento a essas coisas todas. Esse é o lado ruim da tecnologia que ela joga contra. Como é que a gente se desconectou dessas coisas, entende? E perdeu a oportunidade de apreciar coisas que têm que ser apreciadas. Né? Então, eu vou fazer esse exercício. Tô indo pra Terê agora, eu vou pegar e vou fazer esse exercício. Faz. Você vai ver cada coisa linda. Ou pode ser de uma flor, começa com uma flor. Sim. Eu faço com folha porque eu acho ver os detalhes, né? Olha, legal. Muito obrigada, um prazer enorme bater um papo aqui com você. Bem que a Alessandra me falou, vai que ele é bárbaro. Olha, amei. Ale, você estava certa. Eu também. Ale, um beijo. Sou teu fã. Obrigado, sabe? Vocês da Filipelli têm ajudado muito a gente nessa construção, a gente precisa dizer isso. Pelas ferramentas, pela parceria, pelas coisas que vocês fazem. É incrível o quanto vocês dão de subsídios para que eu possa fazer meu trabalho. E a Lê, por exemplo, que deve estar nos escutando, ela é prova viva disso, quantas coisas a gente já fez juntos e que alavancou as pessoas de uma maneira, assim, absurda. Nossa, muito feliz com o seu depoimento aqui. Muito obrigada. Obrigado, querida. Obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo delicioso com o Joca. E até o próximo Descompressão Corporativa.